Vamos falar de present continuous, vamos entender de vez o que é esse continuous ou progressive. E quem tiver dúvida pode colocar nos comentários que eu vou deixar ele aberto. E eu vou começar com uma teoria, falar um pouquinho da teoria do conceito, depois eu vou exemplificar em formato visual para vocês enxergarem esse conceito, e aí depois eu vou trazer exemplos, e a gente vai trazer uma história, e vamos trazer um listening, então vai ter bastante conteúdo e vai ter um material complementar que vocês vão ter acesso para quem é aluno do Academy ou é assinante do grupo do WhatsApp. Então, o que acontece? A gente, antes de entrar na estrutura do inglês, saber a gramática, aquela coisa chata que ninguém aguenta mais, e vai falar do verbo to be de novo, vai falar do verbo de ação, enfim, essa coisa chata, a gente precisa dar um passo anterior para entender o que é o present continuous. E esse present continuous, ele é, como o nome diz, ele é um presente, é um present. Então, é algo que é hoje, agora, ou no momento que eu estou falando. E esse no momento que eu estou falando faz muita diferença, porque não necessariamente você vai falar no agora, no momento presente, tá? Então, a gente vai entender o contínuo da seguinte maneira. A gente tem um estado parado do zero, e quando a gente tem uma movimentação até um determinado ponto, a gente tem algo que está acontecendo. No nosso português é o estar indo, estar ando, estar indo, né? Então tem esse verbo to be, que é o ser estar, e essa terminação ando, endo, indo. Então, essa estrutura quer dizer que você tem algo que começou agora ou em algum outro momento, sei lá quando, mas que tem uma continuação. Então, agora, e essa palavra agora é um time expression, né? Uma expressão de tempo. Você situa a pessoa que está te ouvindo no tempo que você está falando, e aí eu digo, estou ensinando inglês. Estou aprendendo inglês. E aí, essa estrutura é o present continuous. Só que quando a gente entra no present continuous, parece que o cérebro do aluno, da aluna, esquece todo o resto do simple present, que é aquele presente factual, aquela coisa pontual que você faz. É uma habilidade, é um fato, é uma rotina, e que é só o verbo pontualmente. É um verbo. Então, pode ser um verbo to be ou pode ser um verbo de ação. Então, tenha clara essa diferença, porque quando a gente junta os dois verbos, gera uma confusão. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela para vocês visualizarem o que é o... Tem um pop-up aqui, tá? Então, isso daqui que está aparecendo para você é o uso básico do present continuous. Não importa que está aqui atrás do present ou está no future, não importa. O que importa é essa linha vermelha. Então, o que acontece é que o present continuous, ele usa verbos normais, verbos de ação, para expressar uma ideia de algo que está acontecendo agora, neste momento. Também pode ser usado para mostrar que algo não está acontecendo agora. Então, lendo em inglês, use the present continuous with normal verbs. Aí tem um link aqui dos normal verbs, que seriam os verbos de ação clássicos aí que a gente tem. Por exemplo, to learn, to swim, to sleep, to stand, to sit, to read, to watch, to do. Então, aqui tem exemplos de como que você constrói, como que você monta. You are learning English now. You are not swimming now. Are you sleeping? I am sitting. I am not standing. Is he sitting or standing? They are reading their books. They are not watching television. What are they doing? Why aren't you doing your homework? Talvez eu tenha passado muito rápido,
mas são exemplos aqui só para você sentir um pouco mais o que é isso. Aqui em cima, né, nesse material, e esse é um link que está disponível, né, na internet, do englishpage.com. Você tem todas as construções verbais. Eu uso esse site desde 2015. Sempre usei e parece que vai continuar funcionando. Então, essa estrutura aqui, você tem uma lista, né, das formas completas aí do present continuous. Essa parte é simples, né? Você basicamente talvez já tenha visto, talvez já saiba, mas na hora de construir isso, talvez seja o grande problema, na hora de colocar em prática. Então, o que acontece? Tem aqui uso 1, uso 2, uso 3, uso 4, né? Tips, lembre, né, de fazer isso ou aquilo, tem um monte de coisa. E aí você começa a pensar, nossa, tem um monte de regra, tem um monte de coisa para eu fazer, nossa, é muito difícil. Não, você precisa saber o conceito básico, essa figura aqui, ó, uso 1, essa figura aqui. Tem uma continuação, tem uma movimentação, tá? E essa movimentação, ela é mostrada através do verbo to be com o verbo de ação com o ing. Simples assim. E aqui tem exercícios diversos para testar. Mas eu não quero entrar nesses exercícios. Eu quero mostrar para vocês um exemplo prático do que é isso. Eu vou abrir aqui um material em PDF para vocês escutarem uma história que vai misturar o simple present e o simple present, ou present continuous. Eu sempre falo simple present, depois eu junto o simple present continuous, mas é só present continuous. Eu vou colocar o áudio e depois eu vou colocar para vocês lerem junto. Tá? E esse é um exercício bom. Ouvir primeiro para não entender nada, ou ver o que você consegue entender, e depois você vê o texto. Okay? Então, vamos ouvir aí o primeiro. Sem contexto, sem nada. Tá? Então, vamos ver como que vai sair. This is my classroom, and these are my classmates. My best friend's name is Andrew. He is writing on the blackboard. My other friend, Amy, is very funny. She is talking and telling jokes to Bradley. They aren't listening to the teacher. The kid in the front row is throwing a paper airplane. He is always misbehaving. The teacher is looking at the map, so she doesn't see the airplane. I'm standing near the window looking outside. It's a beautiful day. I wish I could go outside right now. Muito bom. Agora, eu vou colocar contexto para vocês acompanharem. E esse é um exercício que você pode fazer com música, com Netflix, com qualquer coisa. Ouve sem nada, texto, depois você ouve de volta. Aí você pode repetir quantas vezes for essa sequência, né? A primeira sequência é de ficar ouvindo, 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 até tentar escutar tudo, depois você vai para o texto. Então, indo para o texto. This is my classroom, and these are my classmates. My best friend's name is Andrew. He is writing on the blackboard. My other friend, Amy, is very funny. She is talking and telling jokes to Bradley. They aren't listening to the teacher. The kid in the front row is throwing a paper airplane. He is always misbehaving. The teacher is looking at the map, so she doesn't see the airplane. I'm standing near the window looking outside. It's a beautiful day. I wish I could go outside right now. E aí tem até uma estrutura aqui do I wish I could. É uma estrutura quase que fixa para você dizer que você gostaria de alguma coisa, né? Então, você não precisa traduzir isso, que é basicamente o que as escolas, professores na internet falam, você não precisa aprender gramática, esquece a gramática, é basicamente isso que eles fazem. Ó, I wish I could, essa estrutura serve para tal coisa. Então, tipo, não está falando da gramática, nada, só está dizendo o que significa. E aí você entende o propósito, entende o conceito, começa a repetir. Então, vai lá para o TNT, vai nas aulas do Academy, vai conversar com alguém e usa essas estruturas. Então,
aqui, o primeiro exercício para um texto desse é o seguinte, você analisar o que está acontecendo. Obviamente aqui tem uma foto que já ajuda, só essa foto já conta a história toda. É um resumo da história. Mas aqui que a gente tem? A gente tem estrutura, tem tá demonstrando aqui com o verbo to be, né? Então, ó, o verbo to be já aparece logo de cara, não tem como fugir dele. Né? Ó, já aparece 2 vezes, logo de cara. E aí depois você traz a posse, aí você traz a estrutura de, ó, ele está escrevendo, né? Então tem alguém que está escrevendo algo aqui. Isso está acontecendo no momento que o locutor, a pessoa que está contando a história, está acontecendo exatamente no momento que a pessoa está falando. Quer dizer que agora, essa figura está acontecendo agora? Não, é só uma imagem, é só um exemplo. Isso é irreal, mas no momento que a pessoa fala, aquilo está acontecendo. Então, eu gosto de focar bastante nisso, porque quando eu estou falando, pode ser que aquilo que eu estou falando é real naquele momento e é um presente, mas pode ser que já tenha acontecido muito tempo atrás, ou muito tempo para frente, ou sei lá quando. Então, o momento da fala, ele é muito importante, você entender quem está falando, quando está sendo falado. E aí você vai analisando de novo todas as estruturas, né? Então, aqui, ó, is talking, aren't listening, is always misbehaving, né? Então, mau comportamento, sempre, né? Trazendo uma frequência aqui. E I'm standing near the window. Então, mais uma estrutura do continuous. Ok? Esse é um exercício simples que tem perguntas para serem respondidas. E olha como são feitas as perguntas. Basicamente, todas as perguntas são o quê? Abertas. E o que significa uma pergunta aberta? É uma pergunta que não é sim ou não. É uma pergunta que pode ter qualquer resposta, tendo uma direção. Não é qualquer resposta. Tem uma direção, mas você abre mais o leque. Uma pergunta fechada é uma pergunta que só recebe um sim ou não. Então, pergunta fechada, sim ou não? Então, eu poderia perguntar o nome de alguém e tentar adivinhar o nome da pessoa. Ao invés de eu tentar adivinhar, tipo, are you? Philip, are you? Richard, are you? Cleide, are you? Mary? Ao invés de eu tentar adivinhar, eu uso uma pergunta aberta. What is your name? Então, é para isso que servem essas palavrinhas. Where, what, how, which, why, when. Ok? Então, aqui tem várias perguntas. E nesse material, você também vai ter outras histórias para responder. E cada história tem uma resposta no final do PDF. E você, inclusive, pode trazer um desenho da sua própria história. Então, no TNT, a gente gosta de fazer apresentações, né? Então, sempre que a gente começa o TNT, você faz uma apresentação. É basicamente uma apresentação pessoal usando o Present Continuous. Então, estimular a criatividade usando o inglês. Então, aqui o foco de um exercício como esse, você escrever uma própria história, é uma história de 5, 6 linhas, é você estimular a criatividade usando o inglês. Em português também já seria um desafio, você criar uma história como essa. Tá? Então, espero que vocês consigam criar essa história, e se tiverem dúvidas ou problemas, vocês podem me perguntar. Então, o que acontece, que a gente viu até agora, é o que acontece com vocês enquanto estão estudando inglês. Você para nesse exato momento. Você entendeu a teoria. A gente nem fez exercício, mas muito provavelmente você já deve ter feito algum exercício desse na sua vida. Então, você vai depois fazer esses exercícios. A gente vai fazer alguns exercícios agora, tá? Mas é nesse momento que você para e você acha que você aprendeu. E aí você, quando vai tentar falar, o que acontece? Trava. E aí você trava e aí você acha que você não aprendeu nada. Ou seja, você teve uma aula, você estudou, você fez exercícios e na hora de falar, simplesmente dá branco. Por quê? Não é porque o inglês é difícil, porque você tem um problema assim ou assado, porque o inglês não é para você, ou qualquer que seja o outro motivo. É simplesmente porque você não está treinando. Ó, o present continuous também. You are not practicing. Você não está treinando, praticando. Então, como que a gente pode praticar essa estrutura? Você tem 2 formas
em que você vai poder praticar. Escrevendo, lembra da história, que você pode montar uma história, pegar um recorte de algo na sua vida para contar uma história usando as estruturas do present continuous. E a outra é falando. E essas são as duas talvez mais difíceis. Você também pode treinar ouvindo, que é mais confortável, você só ouve. Então, se você entendeu ou não, você tem a oportunidade de repetir ali, né? Tirando quando é uma conversa real. Ou você pode ler, e essa leitura pode ser feita em voz alta. Então, também é uma parte confortável. Então, geralmente, o listening e o reading são mais fáceis do que o writing e o speaking. Então, agora, tendo isso bem claro, do que é o present continuous e de que você precisa dar o próximo passo para realmente ter aquele momento de aprendi o present continuous. Então, a gente vai fazer alguns passos agora para desbloquear um pouquinho, não completamente, porque o mundo real da conversação, a imersão que a gente tem no TNT, é talvez o mais próximo que você possa chegar de uma conversa real que você vai viver no seu dia a dia. Então, depois aqui eu espero que no TNT vocês consigam praticar. Eu vou pegar estou procurando aqui o material. Simple present. Tá. Então, aqui a gente tem um outro material só com exercícios e eu gosto dele como um complemento também, que eu vou disponibilizar depois para vocês. Essa é uma foto do que a gente viu lá no outro site. Só para mostrar para vocês que se é o Felipe, se é a Júlia, se é o João, se é qualquer professor na internet, qualquer escola, é o mesmo inglês, gente. É o mesmo inglês. É o mesmo present continuous, mesmo present progressive. Aqui eles chamam de present progressive, mas pode ser o continuous. Então, é a mesma coisa. A mesma coisa. Então, aqui tem o diagrama com a fotinho, né? Então, você tem essa curvatura para dizendo que começa e termina, ou que não tem, às vezes, nem termina, mas tem uma continuidade, tem um movimento ali. E time makers, time expressions, now, right now, at the moment, at this time, nowadays, these days, currently, presently. O que é isso daqui? São marcadores do tempo, para quando você for conversar com alguém, você fala, ó, at this moment, I am studying English. Então, você está direcionando o tempo na cabeça da pessoa. Está fazendo a pessoa imaginar, opa, então, nesse momento que a pessoa está falando, está acontecendo isso. E você vê que o verbo to be está bem forte. Estou sempre falando está, né? Está. Então, exemplos de novo aqui. Basicamente os mesmos exemplos. I'm writing an email now. My sister's taking a nap. These days, I'm learning French. We are living right now. The students are working in groups. He's listening to music at the moment. Então, se você não entender alguma dessas coisas, lingui.com.br para você descobrir vocabulário, tá? Porque se eu traduzir aqui para você, você vai ouvir, daqui 30 segundos você já esqueceu. Então, procure no Google, mas principalmente no Lingui, que vai te dar algumas opções, para alguma palavra que talvez você não saiba. Então, ó, mais estruturas, mais exemplos, né? Então, você tem aqui no singular, no plural, como que faz. Aqui é praticamente aquela primeira aula que todo mundo tem. I, you, he, she, it, we, you, they. E aí a estrutura com o present continuous. E as contrações, tá? Vou passar rapidinho aqui. Aqui tem a negativa, também com os exemplos. Então, bastante coisa aqui de conteúdo. E também mais exemplos aqui para fazer perguntas. E ó, short answers, perguntas fechadas, né? Então, mais exemplos aqui. E aqui mais algumas notas e perguntas abertas. Como que você monta uma pergunta aberta, né? E como que é a resposta. Então, esse PDF aqui, ele está bem completinho. E aqui tem mais algumas situações, né, de como o verbo de ação, às vezes ele termina com um E,
ele precisa do ing. Como que você faz para construir isso? Você tem que tirar o e colocar o ing. Então, tem um padrãozinho, algumas regrinhas que você pega no uso. Quanto mais você escreve, quanto mais você lê, mais fácil fica de você decorar isso. Então, assim, não precisa decorar, não precisa memorizar. Você precisa colocar em prática. Então, comece a escrever, começa a ler e começa a prestar atenção como que é montado essas coisas. Se você precisar, copia isso, escreve de volta, vê como que é a sua melhor forma de você memorizar. Será que você é mais visual? Você gosta de visualizar? Pega uma cartolina e faz um resumo disso. Pega tudo isso, monta o seu resumo, constrói o seu resumo. Para vocês verem, eu tenho uma lousa aqui na minha casa. Então, tem uma lousa aqui que eu consigo escrever nela, que eu gosto de visualizar bem as coisas, eu gosto de montar o meu próprio raciocínio, eu gosto de meio que vomitar o que está dentro do meu cérebro nessa lousa. Enfim, tem várias coisas aqui. E aqui temos 14 exercícios. Eu vou deixar alguns minutinhos para vocês completarem 14 exercícios com o uso do present continuous, tá? E aqui a gente tem os verbos. São 14 verbos, se eu não me engano. Um deles já foi usado, que é o shine, que é o brilhar. The sun is shining. Tá? Então, o sol está brilhando, o sol está radiante, enfim. Dependendo do contexto, pode ter outros significados. O ideal aqui é escrever a sentença inteira. Se você está aprendendo, começando, escreve tudo. Como se fosse uma criança mesmo, não precisa economizar. Se você economiza, preenche só isso daqui, você tem que se sentir muito confortável, muito confiante que você já sabe o restante. Então, a minha sugestão sempre para quem está começando é de fazer tudo, escrever My mother is busy now. E aí você completa tudo. A gente não deu muito tempo e atenção para as terminações, mas vocês vão ver que, mesmo que eu não tenha falado, talvez naturalmente vocês já escrevam certo. E se vocês não escreverem certo, vai ser ótimo, porque você vai errar e você vai, opa, aqui tem um erro. E aí você vai ter que buscar, a gente vai buscar juntos, entender por que está errado. E geralmente as terminações que tem um som de vogal, você vai ter uma terminação diferente, para não ter essa junção de vogal com vogal. Então, assim, é um exercício para iniciar, tá? Então, eu estou partindo da premissa que você não sabe o present continuous. Talvez você já tenha estudado, já tenha visto, mas é legal fazer e ver se tem algum erro. Tranquilo aqui? Sim, não tem segredo, certo? Aí, de novo, é aquele momento assim, você deu mais um passo, mas você ainda não aprendeu de fato. Então, assim, quando a gente vai fazer os exercícios, né, dentro do grupo, dentro do TNT, você vai ter que falar, lembra sempre que tem situações que você vai usar o verbo to be com o verbo de ação e tem situações que você não vai. Quando você chega nessa aula, especificamente, a pessoa começa a usar tudo. Ela começa a usar o verbo to be com o verbo de ação sempre. E aí não para de usar mais. E não é bem assim, tá? Então, tem situações que você usa, tem situações que não. Qual é a situação que você usa? Quando você tem essa curvinha, lembra daquela curvinha lá da foto? Você tem tá vendo? Ela tá ocupada agora. Então, por que ela está ocupada? Porque ela está preparando o jantar, está fazendo o jantar. Então, essa que é a ideia, tá? Aqui é um exercício bem legal de se fazer. E você pode fazer, sabe como? Pegar o seu Instagram, pegar o seu TikTok, pegar o seu Facebook, seu Twitter, qualquer rede social, Pinterest, e você descrever as coisas em inglês que estão acontecendo. Então, aqui, você vai ter que pensar em 10 coisas que estão acontecendo. E aí vai precisar de vocabulário, vai precisar construir a sentença completa, quem que está fazendo a ação, o que está acontecendo, onde que é, usar os time expressions, né? Isso é agora, at the moment. Esse tem várias opções. Eu vou deixar vocês criarem aí agora. Vou dar 2 minutinhos bem rápido, não precisa ser 10 sentenças. Quantas sentenças vocês puderem criar? Eu vou cronometrar aqui
2 minutos no relógio para a gente ter tempo aí de corrigir vocês. Para quem for assistir essa aula gravada, dá uma pausa e pega aí 2 minutinhos, 3, tenta escrever, que esse é o momento que você vai ter que criar, pensar em vocabulário, pesquisar. Então, vamos lá. Agora, imagina que isso é um filme. Ó, tem um carro lá no fundo, tem a menina, né, aqui no meio, tá andando, tem o esquilo, tem o pombo, tem outro pombo cantando, tem aqui, ó. Olha quanta coisa está acontecendo. Então, aquele exercício lá de você contar a sua história, de novo aqui, só que uma outra história. Então, histórias são importantes para a gente aprender. Ó, aqui a loja no final, tem a mulher aqui com a criança. Por que essa mulher está aqui com essa criança? O que ela está fazendo aqui? De onde ela está vindo? Para onde ela está indo? Olha quanta história dá para contar só por causa desse pedacinho aqui. Então, é para estimular a criatividade. Então, a gente está usando inglês para sermos mais criativos. E a gente precisa ou não precisa ser criativo no nosso dia a dia? Eu espero que vocês estejam fazendo assim, né? Sim. A gente precisa ser criativo no nosso dia a dia para resolver os nossos problemas. E problemas que às vezes colocar o lixo para fora num dia de chuva. E talvez você não tenha um guarda-chuva, né? Como que você vai criar vou na chuva, não vou, uma capa, ou no trabalho, ou uma situação familiar, ou alguma coisa que você te incomode. Então, a criatividade, ela é a força fundamental para você também aprender. Sem criatividade, você fica dependente do professor, da escola. E aí você fica naquele relacionamento abusivo. Você fica 5, 10 anos na escola ou com o professor, e você não consegue desagarrar. Eu não quero você estudando com o AI Aprendi, comigo, ou com qualquer outro professor da AI Aprendi, por muito tempo. Eu quero que vocês voem. Vão ser felizes com o inglês. Não precisa ficar... A gente tem mais gente para ajudar, então tem que estar sempre... Quanto menos tempo vocês ficarem aqui para concluir o objetivo de vocês, melhor. Né? Então, o objetivo aqui não é vender curso, vender aulas. O objetivo é fazer você resolver o seu problema, que é conseguir falar inglês. E a gente tem feito isso com essas aulas dentro da academia. Não só aula teórica que a gente está trazendo como masterclass, mas a gente tem uma aula de speaking, de listening, de writing, de reading, e a gente está começando a trazer outros tipos de aulas também, que a gente está vendo que os professores estão criando, eles se sentem livres para dar as aulas, começa a trazer música, a gente tem um book club, a gente começa a criar formatos diferentes para que você se envolva melhor no inglês e você consiga desenvolver sua criatividade, você consiga depois vir nos encontros de conversação do TNT, conhecer pessoas do mundo inteiro, praticar, usar o que você aprendeu hoje lá dentro e ver, opa, consegui, caramba, que difícil, né? Lá na aula parece eu fácil, agora ficou difícil. E exatamente isso vai acontecer, porque você tem que pensar rápido, então você tem que exercitar a sua inteligência emocional para que você consiga, de fato, colocar em prática aquilo que você está aprendendo. Porque senão você vai ficar só aqui, no gostosinho, no quentinho, tem o exercíciozinho, e aí você faz tudo bonitinho, e aí você tira nota, e você passa de nível, e aí você vai, compra outro livro, não é o nosso caso, que a gente não trabalha com material físico, mas você vai e você fica nesse ciclo que não acaba, e aí daqui a 2, 3, 4, 5 anos você vai achar, nossa, todo mundo está aprendendo inglês e eu não, sua autoestima cai, você se sente pior do que você começou, e você acha que todo investimento que você fez não valeu de nada. E pelo contrário, todo investimento que você faz de tempo e de energia vale a pena. Talvez você não consiga enxergar, mas uma hora você vai conseguir juntar todas essas peças para ter, de fato, o tal do aprendi. E é exatamente esse é o ponto, fazer você aprender. Não interessa como o professor vai ensinar. Obviamente que é importante, mas mais importante que isso é que você aprende. Então, você tem todo o nosso apoio, nosso suporte. Se você tiver dúvida, pode me perguntar, pode perguntar para os outros professores. A gente está aqui para te ajudar.
E todo esse material vai ficar disponível para vocês, para quem está no grupo do WhatsApp. Eu vou gerar uma pastinha do Drive para vocês acessarem. É uma pastinha minha, né? A gente está começando a trazer isso dentro das aulas do Academy. Cada professor tem uma pastinha com o material que vai disponibilizar. E para quem for do Academy, também vai ter acesso a esse link. E espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha sido proveitosa. Tem muito mais coisa que dá para elaborar, tem muito mais atividades, tem muito mais mundos aí afora para a gente entender como usar o Present Continuous. Mas eu tenho certeza que todo esse material que eu vou disponibilizar vai ser o início de vários aprendizados que você vai ter para as próximas aulas, e tenho certeza que outros professores vão trazer isso de novo de alguma outra forma, e aí você aos pouquinhos você vai treinando, até que você realmente aprende.